Boa tarde. Acertei, né? É como eu estou acostumado e sou um trabalhador da casa da noite, né? Não que eu seja só coruja, tá? Mas eu tenho que, às vezes, me habituar, e eu pedi, às vezes, para me botarem na escala de terças-feiras à tarde, porque eu gosto de ver gente bonita. E me disseram que às terças-feiras a beleza impera aqui na serra. Então eu não podia perder, me misturar, me contaminar com essas belezas todas. Muito obrigado pela participação de vocês junto, que possamos conversar, dialogar, um tema que é bastante interessante nessa nossa vida terrena, que é o gozo desses bens materiais, desses bens da terra, esses bens terrestres e seus abusos. O que eles podem nos beneficiar e o que eles podem nos causar. Aí, buscando a palavra gozo, segundo o dicionário Caldas, ele significa satisfação intelectual, moral, material, prazer, posse, ou alguma coisa de que provém, de que nos dê satisfação, alguma vantagem, algum regalo, algum interesse. E segundo os espíritos superiores, devemos entender então que, por bens da terra, tudo quanto o homem pode gozar, usufruir neste mundo. Então, assim, gozo dos bens da terra significa a posse e o uso de tudo o que vem a nos trazer prazer, que nos traga alguma satisfação material a nós. Porque somos sabedores que o espírito precisa viver em mundos materiais para com quê? Para desenvolver as suas potencialidades divinas que traz em si, colocada em nós por Deus. Deus assim o quis, impondo a esse princípio espiritual essa união com o espírito material, com o princípio material, para que ambos juntos progredissem. E quando esse princípio se torna espírito, continua aí o determinismo divino, desenvolver-se junto à matéria. Tendo, pois, necessidade de vivermos na terra, Deus deu ao homem o instinto de conservação, desenvolvido desde lá do reino vegetal, do reino animal, e o direito de usar os bens materiais, de usufruí-los, sentindo prazer no seu uso. Esse viver na terra também propicia ao homem prazeres materiais, que o induzindo a procurá-los, leva-o a amar a vida terrena, que é uma das condições necessárias para que queiramos permanecer aqui na terra. Que possamos, então, progredir e, com isso, colaborarmos com o progresso do mundo que nos acolhe. Vivendo na terra tantas vezes quantas forem necessárias, e assim o será, desenvolvendo em nós a razão, o intelecto, nosso senso moral no trabalho, para a nossa manutenção, para a nossa sobrevivência, e meios, sim, de obtermos esses bens, essas propriedades. O homem caminha, então, para a sua perfeição, para a sua felicidade. Porque nós viemos aqui com um objetivo: sermos felizes. Isto é a lei do progresso, trabalhando junto com a lei do trabalho. Enquanto o homem não desenvolve a sua espiritualidade
e o seu senso moral que vão levá-lo a perceber que ele é útil e necessário em sendo um ser espiritual. Aí, não dando esses valores, nós valorizamos, então, somente a vida na terra pelos prazeres materiais, que é um dos nossos maiores erros. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 712, Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E os espíritos superiores responderam: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Deus é sábio. E ainda, uma subpergunta dentro dessa, Kardec então pergunta: mas qual é o objetivo dessa tentação? Olha a inteligência do Deus superior. Desenvolver-lhe a razão, que deve fazer ele preservá-los dos seus excessos. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa racionalidade, a nossa moralidade, nós vamos percebendo outros prazeres, outros valores, preservando-nos, então, dos excessos. E Kardec descreve ainda: se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista de sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse atrativo, Deus quis também prová-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão, a nossa razão, deve nos livrar disso. Por que tentação? Pelo prazer proporcionado pelos bens terrenos, o homem é levado, é tentado aos excessos. E é aí a razão com a moralidade na análise dos efeitos dos excessos, da utilização dos bens e dos limites do prazer, que o homem vai aprendendo passo a passo ao uso correto dos seus bens materiais em seu próprio benefício para a sua evolução espiritual. Porque todo excesso, todo abuso conduz às consequências muitas vezes desagradáveis, não é verdade? E quanto mais forem esses excessos, seja ele de qualquer espécie, mais sofridas serão, então, as consequências, podendo levar a nós, humanos, homem, a doenças, a crimes, a desequilíbrios, até ao suicídio. Provavelmente, as causas da maior parte dos sofrimentos atuais das pessoas que buscam ainda que vivam corretamente no cumprimento do dever, estão na intemperança dos excessos do uso que fizeram dos seus bens terrenos em vidas anteriores. O que, então, impulsiona o homem à busca abusiva dos prazeres proporcionados pelos bens materiais? Na maioria das vezes, irmãos, é
a descrença em Deus, em um objetivo vivencial. A crença da mortalidade da alma, juntamente com a morte do corpo físico, a crença da unicidade da existência terrestre, em que dizemos, morreu, tudo acabou. Daí muitas vezes usamos algumas frases cotidianas. A vida é curta, gozemo lá. Não é verdade? Vive-se somente uma vez, vamos gozar a vida. Vamos exagerar. Antes que a morte chegue, vamos aproveitar os prazeres da vida. Não é verdade que usamos muitas vezes isso? Essas ideias estimulam o homem a buscar a felicidade nas coisas e prazeres materiais, que lhe satisfazem apenas as suas sensações físicas, ao seu orgulho, ao seu egoísmo, mas não atendem às necessidades do seu espírito, que é imortal, cujo destino é viver o amor em sua plenitude. Quando o homem, então, se percebe como um ser espiritual, vivendo provisoriamente num corpo físico, continuando, então, o exercício da vida no plano espiritual, após a morte desse corpo, quando percebe que o viver tem um sentido definido de aprendizado e desenvolvimento contínuo, porque nós estamos aqui, nós aprendemos, nós ensinamos, nós aprendemos, nós ensinamos e evoluímos continuamente. Sempre. Nós estamos sempre aprendendo algo. Que bom que nós consigamos ensinar algo também. Isso é contínuo. Não se para, não se deve parar. Isto é evolução espiritual. Quando percebe que o viver, então, tem um sentido definido de aprendizado, nós vamos viver muito mais. Quando raciocinamos em torno dessas consequências desagradáveis ou dolorosas, muitas vezes funestas, dos excessos dos prazeres terrenos, seja ele de qualquer espécie, em busca de dominar-se, passando a perceber também a necessidade de usar esses bens sem excesso, considerando-os como temos que considerá-los, instrumentos para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso bem-estar, pelo nosso bem viver enquanto estamos aqui no plano terreno. Por isso, Kardec, ainda ao descrever as qualificações do homem de bem, que é o ideal a todos nós, a sermos alcançados como ser espiritual, como homem, escreveu: o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E ainda trago um alerta que Santo Agostinho nos fala a respeito da única e verdadeira esperança e felicidade às quais o homem deve almejar e jamais perder o foco. Ao se utilizar desses meios necessários, sejam eles financeiros, emprego, alimentação, vestimentas, estudos, amizade, família, que nos ligam e nos conduzem direta ou indiretamente aos bens terrenos e temporais, que tenhamos o piedoso cuidado de não fazer destes meios o fim, a finalidade das nossas vidas. Ou seja, viver em prol de cada uma dessas coisas que um dia passarão, ou melhor, ficarão aqui, né?
Ao contrário disso, temos que, através e juntamente com esses meios, caminhar rumo à nossa realidade espiritual e eterna, que é, para alguns, o céu, para alguns, o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Devemos ter sempre em mente, e muito mais no coração, os devidos valores a serem dados a tudo que está ao nosso redor. E aquilo que ainda está por vir. O uso e não o abuso. O necessário e não o excesso. Somos chamados a uma vida de exercício diário, ao desapego. Que isso signifique, não que isso signifique objetivar tudo, mas que inerente esteja sempre o bem maior. Por meio desses bens corporais e temporais, procuremos conseguir alcançar as nossas realidades espirituais e as nossas evoluções eternas. Na pergunta do Livro dos Espíritos 713, que é uma seguinte, Kardec pergunta: traçou a natureza limite aos gozos? E os espíritos superiores responderam para Kardec: traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e aí vos punis a vós mesmos, quando quereis mais e mais. Então, na 714, ele ainda seguiu: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus gozos? Olha o que os espíritos superiores responderam. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois este está perto da morte. Na subpergunta, Kardec pergunta: como assim? Perto da morte física ou da morte moral? Aí os espíritos respondem no modo gaúcho, curto e grosso: de ambas. Então, o homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do animal, pois este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. Aí as doenças, as enfermidades e a própria morte, que resultam deste abuso, são ao mesmo tempo o seu auto-castigo à transgressão na lei de Deus. Não é castigo de Deus, é o seu autocastigo por não respeitar a lei divina e por abusar dos excessos. Todo excesso não é bom. Qual é o perigo, então, de estarmos com o coração nos bens materiais? É grande o risco, e aí deixar estar o nosso coração. Porque já disse: onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Qual é o tamanho e a dimensão e o que é o seu tesouro? Ou seja, nosso coração, então, não vai estar nem em Deus e nem no próximo. Então, nosso coração não vai estar em Deus, não vai estar no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, nos nossos amigos, na namorada, no namorado, nos nossos pets. Estará apenas nos bens materiais?
Os bens materiais serão, então, o nosso Deus, com letra minúscula? Será Ele os nossos ídolos? Não. É lógico que isto irá nos causar mais dia ou menos dia verdadeiros estragos. Seria bom, portanto, então, que nós, seja diariamente, que seria o ideal, semanalmente, mensalmente, fizéssemos algumas perguntas importantes a nós mesmos. Qual é o meu tesouro aqui na terra? Posso dizer que Deus e o próximo ocupam o primeiro lugar no meu coração? Quais são alguns sinais, então, que nós podemos dizer de que estamos apegados aos bens materiais? Vou citar alguns. Podem ser verdadeiros ou não. Para mim, são verdadeiros. Estar sempre pensando em comprar algo. Não ter tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para si. Porque quando você tiver tempo para si, você estará com Deus. Ter mais do que o necessário para viver. Trabalhar como um louco, pensando apenas no enriquecimento. Alcancei a meta de 1 milhão, vou para a meta dos 2 milhões, e vou para a meta dos 4 milhões. E assim seguimos. Tudo vai ficar. Ter objetos materiais em excesso. 320 pares de sapatos. 651 bolsas. 301 relógios. Um cofre de 1 metro cúbico cheio de joias. Etc, etc. Não é um exagero? É aí que está o nosso coração? Nunca esqueçamos das palavras de Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Como sabemos, e eu já disse, Deus nunca erra. Vivamos, então, esse desprendimento dos bens materiais e experimentaremos como a nossa vida se tornará extremamente feliz. Com isso, nós vamos encontrando a felicidade nos verdadeiros fins da nossa vida, que é o amor a Deus e ao próximo. Para finalizar, eu queria trazer para vocês um texto em que um irmão da casa aqui, que está sempre em 110 ou 220, a gente nunca sabe, meu irmão Valdir, ele postou esses dias, eu achei interessante e trago para vocês. Eu criei um título, Uma Razão de Viver. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos aí a nossa identidade. A vida é boa quando estamos felizes. É ou não é verdade? Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de nós. Também é uma verdade, não é? Porque nada na natureza vive para si só. Olha como a natureza é sábia. Os rios não bebem sua própria água.
as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham suas fragrâncias para si. Jesus não se sacrificou para si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Não é lindo? Então, todos nós nascemos aqui para ajudarmos uns aos outros. É ou não é verdade?